A paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, meus irmãos? Eu estou passando aqui nesse dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida. E essa palavra se encontra lá na primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 2, versículo 6, que nos diz o seguinte: aquele que diz está nele também deve andar como ele andou. Meus irmãos, nós nunca vivemos tempos em que o Senhor Jesus Cristo teve tantos seguidores, né? As redes sociais, a televisão, né? Mas as redes sociais disseminaram o evangelho do Senhor Jesus Cristo aos quatro cantos do mundo. Hoje todo mundo, se você perguntar, a pessoa sabe quem é o Senhor Jesus Cristo e sabe claramente o que ele viveu, o que ele passou nessa terra aqui. Com isso, muitas pessoas realmente adotaram o cristianismo, né, como um suposto meio de vida. Eu digo isso porque tem pessoas que ouvem a história do Senhor Jesus Cristo, que ele sofreu, que ele padeceu e por que ele passou tudo isso, e passam a seguir o Senhor Jesus Cristo, vão numa denominação, ouvem louvor, se dizem cristãos, né? Enfim, realmente seguem o Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja moderna, como o Senhor Jesus Cristo ganhou muitos seguidores, mais do que nunca no mundo, né? Essa mesma igreja tem muitos seguidores de Cristo. Mas esse texto aqui nos diz que nós devemos sermos além de seguidores de Cristo Jesus, que nós que dizemos estar ligados ao corpo de Cristo Jesus através do Santíssimo Espírito Santo, devemos ser muito mais do que meros seguidores do Senhor Jesus Cristo, muito mais do que meros ouvintes e replicantes da palavra do Evangelho, né? Mas que nós devemos ser cópias perfeitas, exatas de como o Senhor Jesus Cristo foi aqui nessa terra. É muito bonito ouvir o Evangelho, é muito bonito ouvir que o Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz por todos nós, e de fato tudo isso é verdade, tudo isso aconteceu hoje também, mais do que nunca. Os fatos históricos comprovam isso, né? Que o Senhor Jesus Cristo de fato esteve em terra, que de fato ele entregou a vida pela minha e pela sua. Mas se nós, eu e você, não replicarmos o Senhor Jesus Cristo como quando ele esteve aqui nessa vida, carregando a sua cruz, sofrendo na carne, na pele, o que ele sofreu, o que ele passou aqui nessa terra, não vale de nada. Se eu e você vamos lá na igreja, ouvimos louvor, ouvimos o evangelho, né? Ou até mesmo em casa, né? Não faz diferença. Mas após o nosso momento de adoração ali, né? Passou o momento de adoração, passou a nossa conexão com o Senhor Jesus Cristo, nós seguimos nos comportando como pessoas mundanas, pessoas que nunca ouviram falar do amor, da misericórdia do Senhor Jesus Cristo, que nunca ouviram falar do perdão que ele exerceu, né, que através dele nós tivemos o perdão dos nossos pecados. Então não vale de nada, né, nós seguirmos a Cristo se nós não formos cópias idênticas e fiéis ao que o Senhor Jesus Cristo foi quando esteve aqui nessa terra, amando, perdoando, ajudando aquelas pessoas que nos perseguem, que nos odeiam, que nos caluniam, que nos invejam, né? Foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez quando ele escolheu Judas como seu discípulo, sabendo que Judas ia trair ele. Foi isso que ele fez quando ele deu a vida dele pela minha e pela sua, sabendo que nós éramos pecadores, miseráveis, ímpios. Poxa, nem vou falar aqui, mas a humanidade é má, a gente sabe disso, né? Então, meus irmãos, que nós possamos replicar fielmente, dignamente, a vida do Senhor Jesus Cristo aqui nesse mundo, que nós que dissemos estar nele, pelo menos, né, dissemos conhecer a história que o Senhor Jesus Cristo viveu e sofreu e padeceu aqui nessa terra, que nós possamos imitar, replicar, né, a vida do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. O apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos e discípulos do Senhor Jesus Cristo, disse o seguinte: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6,17. Um dos homens que mais plantou a igreja, um dos homens que levou o evangelho à Europa, né? Um ex-perseguidor da igreja, assassino, enfim, odiava o nome do Senhor Jesus Cristo, se converteu, e quando ele teve um encontro genuíno, né, impactante com o Senhor Jesus Cristo, ele acabou se tornando muito mais cristão do que muitos religiosos que talvez nunca fizeram mal algum à igreja. Por quê? Porque ele replicou na carne dele, como nos diz esse texto aqui, ele foi uma cópia fiel, ele sofreu as dores
que o Senhor Jesus Cristo sofreu. Ele sofreu a perseguição, a prisão, agressões, né? E tantas outras coisas que o Senhor Jesus Cristo sofreu nessa vida, né? Então, meus irmãos, que nós possamos sermos não somente seguidores de Jesus, mas que nós possamos sermos imitadores, que nós possamos replicar o amor imerecido com os nossos irmãos que nos odeiam, que nos perseguem, que nos caluniam. E muito mais do que isso, nós possamos replicar o Senhor Jesus Cristo por onde nós formos. Amém, meus irmãos? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, que Ele esteja convosco nesse dia de hoje. Amém?